Olá, irmãos, graça e paz. Professor Davi Lucas, Escola Teológica Bet Shalom, num diálogo franco e aberto aí com vocês nesta segunda-feira de feriado, né? Como eu havia prometido a vocês, nos propomos a dialogar com vocês um pouco sobre esta problemática que tem surgido esta semana agora e na semana anterior, sobre a necessidade ou não da atualização das Escrituras, né? Nós estaremos aqui dialogando com vocês de forma bastante tranquila, de forma bastante aberta, né? Sem muitas delongas, sem muita formalidade. Não é aula, né? Não é aula de teologia, é justamente um diálogo, né? É uma proposta de que a gente venha dialogar um pouquinho sobre esse assunto e tentar compartilhar conhecimento um com o outro a respeito da revelação bíblica, a respeito das escrituras sagradas em si, né, da Bíblia, que tem sido o presente de Deus aí para nós durante esse tempo todo em que o povo de Deus tem sido tratado de forma diferenciada na terra, né? Vamos esperar aí os nossos irmãos entrarem para que nós possamos juntos começarmos a conversar. E os que forem entrando, se quiserem cumprimentar aí, saudar os irmãos, fiquem à vontade aí, tá bom? Vai ajudando a gente aí nessa questão aí do sinal, da fala, do tom de voz, se tá bom, se a iluminação tá boa. A iluminação não tem como a gente mexer, né? A gente fez uma gambiarrinha aqui. Eu estou num ambiente um pouco diferente do que vocês estão acostumados a me ver quando eu fazia live, né? Mas estamos juntos aqui para conversarmos, tá bom? Vamos lá ver aí os irmãos que estiverem aí. Dá um feedback para a gente aí, para ver se a gente está bom, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa aí. Graça e paz a todos. Eu não vou citar nome de cada pessoa que estiver participando. As graças e paz a todos que os irmãos forem cumprimentando. Eu vi a Karina, o Abel, Luiz Roberto e outras pessoas aí, né? Conforme forem entrando, pode ir cumprimentando aí os irmãos, pode ir mandando saudações e a gente vai respondendo na medida do possível aí, tá bom? Alegria ter vocês de volta, alegria estar com vocês aqui novamente no Facebook, né? Fazia tempo que eu não dava as caras aqui nas lives do Facebook. Mas é uma alegria estar com vocês aí, tá bom? Vamos lá, vamos esperar os irmãos entrarem, né? Esperar os irmãos entrarem e a gente pega e começa o nosso diálogo aí. Eu mandei uma apostilinha aí no grupo, são 2 páginas, mandei no grupo aí para que vocês tivessem mais ou menos ciência do que a gente vai conversar. Como eu disse aos irmãos, é um negócio bastante... uma fala, um diálogo, né? A gente não tem a proposta aqui de exaurir, né, de esgotar esse assunto, mas a gente vai conversar um pouco, né? Eu mandei a apostilinha para vocês, graças e paz, Mário, falando sobre a progressividade na revelação bíblica e atualização na releitura de textos do Antigo Testamento, né? Esta foi a nossa proposta de fala aqui na apostilinha que eu mandei para vocês, né? Mas vocês podem aí, na medida do possível, conforme a gente for dialogando, vocês podem ficar à vontade, colocar aí alguns assuntos, alguns textos que a gente possa conversar juntos dentro dessa temática, né? Para a gente não fugir tanto da nossa proposta aqui, tá bom? Tudo bem, beleza? Tranquilo? Eu gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico no livro de Mateus. Graça e paz, Tiago, seja bem-vindo. Livro de Mateus, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, no versículo 21. Mateus, capítulo 5. Aliás, Mateus 5, 17 em diante. Abra sua Bíblia comigo aí, por favor. Livro de Mateus, capítulo de número 5, no versículo 17 em diante. Vamos juntos ler esse texto bíblico?
E depois nós estaremos fazendo uma oração, pedindo a Deus a sua bênção sobre nós, para que a gente possa ir juntos dialogarmos um pouco sobre esse assunto baseado na palavra de Deus, tá bom? Vamos lá? Mateus 5. Vamos orar primeiro, né? Vamos orar primeiro, depois a gente lê aí o texto bíblico. Paz, Tiago, tudo bem, filho? Paz, Samuel, seja bem-vindo aí. Que bom ter vocês com a gente. Vamos lá, orando, pedindo a Deus a sua bênção. Pai santo e bendito, em nome de Jesus, nós agradecemos por estarmos contigo nesta noite, com os teus servos que também nos acompanham aqui por esta live, neste Facebook. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, nos visitar com o teu Espírito Santo, nos dar sabedoria e entendimento, nos iluminar nesse diálogo que estaremos fazendo aqui com os nossos irmãos e amigos. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar. Juntos podemos conversar um pouco sobre a palavra de Deus e vermos o tanto quanto o Senhor tem para nós, tanto quanto o Senhor tem nas Escrituras para nós, para nos revelar, para nos ensinar. Que o Senhor possa abençoar cada um dos seus filhos que estiver conosco, os que serão alcançados por esta live, por esse diálogo. Que a tua boa mão seja estendida, nos dando unção e graça, força e entendimento, iluminação e revelação das suas santas palavras. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, irmãos. Abra a sua Bíblia comigo aí, os irmãos que entraram agora. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 5, versículo 17. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Abra a sua Bíblia aí. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Algumas Bíblias vai estar revogar. Não vim para destruí-lo, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um desses mais pequeninos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quero acentuar o versículo 18 que diz: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus foi um judeu, como qualquer outro judeu que pisou nessa terra. O seu único diferencial foi porque ele era o Filho de Deus encarnado, ele era divino também, além de ser humano. E ele como tal, ele como ser humano, ele se sujeitou às regras escriturísticas sagradas, lendo-as, estudando-as e vivendo-as também em sua própria vida. Assim como qualquer criança, Jesus ele aprendeu, Ele foi ensinado por José e por Maria. Ele foi orientado pelo seu pai e por sua mãe, para que ele pudesse cumprir as exigências da lei, como qualquer judeu, como um bom judeu daquela época. E Jesus, nesse texto, ele vai acentuar a validade da lei. Os irmãos que estiverem conosco, que se quiser compartilhar o link nos grupos, é muito bom, tá? E Jesus em nenhum momento ele vai invalidar a lei. Pelo contrário, ele vai mostrar para as pessoas que esta lei é importante e que ela deveria ser vivida. Agora, é óbvio que a gente tem que contextualizar a palavra lei quando a gente conversa aqui. A palavra lei, nas Escrituras Sagradas, vão ter diversas perspectivas. No Antigo Testamento você tem lei cerimonial, você tem lei civil e você tem lei moral. Jesus, obviamente, não está preocupado com as leis civis e nem com as leis morais nesse contexto em que ele está conversando aqui. Jesus está preocupado em que os homens atendessem às exigências das leis morais, que eram as leis
que ele vai validar nos seus discursos constantemente quando ele está falando. É lógico que ele não vai dizer isso abertamente, estou falando de lei moral aqui, tá? Não, a Bíblia não vai dar esse amparo para nós, né? A Bíblia simplesmente ela vai dar essa deixa para nós e a gente vai ter que tentar descobrir isso sozinho, lendo, interpretando, né? Mas Jesus, ele vai iniciar o seu sermão da montanha em si, lógico que ele já está passando doutrina, já está falando o sermão da montanha em si, mas no versículo 21 ele vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, versículo 21, e o 22 ele começa: eu porém vos digo, né? A nossa discussão aqui, a temática que a gente colocou aqui, foi justamente essa, a progressividade da revelação bíblica e a atualização na releitura de textos do Antigo Testamento. Esse tem sido o assunto, né? A conversa, o diálogo, o que tem sido falado nesse período todo desta semana que se passou. Diversos vídeos foram feitos aí no YouTube, veiculado no Facebook, pessoas estão fazendo lives e muita gente está falando bastante, né, a respeito desse assunto, por causa da fala, da pregação de um pastor batista aí famoso, que veiculou uma das suas mensagens no YouTube. E o tema central da sua pregação é o termo atualização das Escrituras. Ou seja, muita gente só pegou essa questão de atualização das Escrituras. Mas o sermão ele dura 49 minutos, convido você a assistir o sermão todo. E o contexto em que ele vai falar todas as suas verdades está embasado no livro de Filemão, né? A leitura que ele fez de Filemão, e ele embasou a sua pregação ali no livro de Filemão. E no assunto, na discussão toda, ele vai citar bastante coisas que incomodou bastante a liderança brasileira, evangélica, e até surtiu efeito também no meio católico. Então eu gostaria de, juntos com vocês, fazer uma leiturazinha aqui básica de um textinho que eu escrevi. Na verdade, eu peguei parte do texto desse livro aqui, né? Desse livro aqui do Peter Master. Ele tá, para vocês aí vai aparecer o inverso do livro, né? O inverso, mas seria aí, o título do livro seria Interpretando a Bíblia, não como qualquer outro livro, né? Interpretando a Bíblia, não como qualquer outro livro. E nesse livro ele vai fazer alguns questionamentos de algumas regras de interpretação, mostrando que a Bíblia ela é um livro espiritual também, e não apenas um livro literário, como os críticos literários apontam as escrituras assim, certo? Então vamos lá, eu peguei parte desse livro e coloquei aqui nesse meu escrito, e baseado nesse escritozinho eu gostaria de conversar com vocês, gostaria que vocês participassem, que vocês colocassem dentro do que a gente propôs, alguns textos. Vamos olhar para o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, né? Vamos olhar para o Novo Testamento e vamos ver se o Novo Testamento ele faz a releitura de alguns textos do Antigo Testamento, atualizando esses textos. Jesus está dizendo: ouviste dito aos antigos, eu porém vos digo, né? Graça e paz, pastor Paulo. Eu porém vos digo. Então quer dizer que Jesus ele já está fazendo uma releitura, de alguma maneira, de algumas verdades que tinham sido ditas no Antigo Testamento. Eu gostaria que vocês colocassem para nós aí alguns textos que a gente poderia fazer a leitura dele e ver se a Bíblia Sagrada ela aponta uma releitura, atualizando as verdades desse texto do Antigo Testamento, né? Esse devido pastor, ele pegou um texto lá no livro de Deuteronômio, falando de uma menina que fosse violentada, o violentador deveria pagar um dote para o seu pai e que se casasse com ela, etc. Tal. E ele disse que não daria para trazer esse texto para agora. O Novo Testamento vai tratar como essa verdade. Jesus vai se preocupar em dar respostas a textos como esse, citados no Antigo Testamento, que às vezes para nós causam um pouco de complicações na hora de interpretá-los. Jesus vai se preocupar em dar interpretação a esses textos. É isso que eu gostaria de fazer junto com vocês. Mas antes,
texto que eu escrevi, usando esse livrinho como base, para conversar com vocês. Eu mandei até nos grupos aí que a gente tem acesso do WhatsApp, esse texto. Se você tiver um computador em casa, você pode abrir o texto e ter a escrita na mão para acompanhar. Se não, você pode imprimir e acompanhar também. Vamos lá. Introdução. O assunto revelação bíblica é um assunto central no estudo da teologia bíblica e sistemática. O assunto revelação bíblica é um assunto central no estudo da teologia bíblica e sistemática. Pois, se não entendermos como, quando e através de quem e do que esta revelação se deu, como podemos tomá-la como verdade para nós hoje? Então, estou partindo aqui do pressuposto, do ponto de vista de que a revelação bíblica ela é a base bíblica e sistemática. Ela que tem a preocupação de olhar para as Escrituras Sagradas, fazer a introdução delas e interpretá-las, certo? Seria isso, basicamente. A sistemática seria aquela que organiza as diversas doutrinas espalhadas já nas Escrituras de forma bastante organizada, né? E eu disse que se nós não entendermos a revelação bíblica, se nós não soubermos como a revelação se deu, quando essa revelação se deu, através de quem ou do que a revelação pode se dar ou se deu, como podemos tomá-la como verdade? Trazer ela para dizer que ela é verdade para nós hoje, certo? É verdade que os desafios do homem moderno vai muito além dos que foram por aqueles que receberam essas verdades em seu tempo. Ou seja, a gente tem que reconhecer que os desafios do homem moderno, os desafios do homem de agora, eles vão além dos desafios enfrentados para o homem da antiguidade. Cada tempo traz o seu desafio ao homem, em termos de aspectos sociais, políticos, científicos e etc. A gente pode dizer que cada homem tem o seu desafio no seu tempo. E a gente pode dizer que as dificuldades que os homens do passado enfrentaram, não foram as mesmas dificuldades que a gente enfrenta hoje. Eu acredito que hoje o homem moderno enfrenta mais dificuldades do que o homem na antiguidade. Isso é verdade. Assim sendo, eu posso dizer, mas será que as Escrituras de um Deus atemporal, será que as Escrituras de um Deus atemporal, de um Deus que não passa pelo tempo, não conseguem alcançar o homem moderno para lhes dar respostas em seus dilemas atuais? Será que o Deus eterno, Deus imutável, o Deus todo-poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, ele não consegue, será que oniscientemente ele não tinha a capacidade que alcançasse a humanidade mais moderna nas suas dificuldades que esses passassem? É uma pergunta que eu gostaria de colocar para vocês. E dentro dessa pergunta eu já coloco outra. A Bíblia é um livro atemporal na sua aplicação? Será que a gente pode dizer que as Escrituras Sagradas é um livro atemporal? É um livro que não precisa ser atualizado em nada? E que tudo que há nas Escrituras Sagradas cabe para nós hoje, o homem moderno? Será que tudo que está lá, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, todos os livros sagrados, as verdades que estão nesses livros, elas cabem para o homem moderno, no sentido total da palavra? Eu gostaria de deixar essa pergunta também. E ainda lendo, a gente diz: devemos pensar que as letras das Escrituras estão mortas em si,
a ponto de não haver verdades nos textos bíblicos que possam transformar a sociedade moderna? Será que a gente pode dizer isso? Nós devemos pensar, o devido pastor Batista disse que a letra da Bíblia é morta. A letra da Bíblia é morta, que as verdades estão escondidas por trás dessa verdade, por trás, né? Então ele disse isso. Será que isso é verdade? Devemos pensar que as letras das Escrituras estão mortas em si, a ponto de não haver verdades nos textos bíblicos que possam transformar a sociedade moderna? É outra pergunta que eu estou colocando para dialogar junto com vocês. É o que tentaremos conversar com nossos irmãos. Né? É o que tentaremos. Agora eu vou ler um trecho do livro do Peter Master, um textinho desse livro, junto com vocês, para que vocês tenham noção do que Peter Master vai falar sobre essa questão da interpretação bíblica, né? Dos métodos usados pelos teólogos liberais para questionarem, dizendo que é suficiente para trazer verdades absolutas ao homem moderno, tá bom? Vamos lá, vamos conversar juntos. Iniciando, eu pergunto: há perigo de relativista? Existe perigo debaixo dessa superfície aí em que os relativistas estão pregando? O relativismo, o que seria o relativismo? O relativismo é uma linha de pensamento que defende que as verdades, elas dependem do tempo, verdades ou não. Que o que foi verdade ontem pode não ser mais hoje, ou seja, é relativo. Que vai dar resposta para saber se essa verdade ela pode caber para o homem de agora, ou seja, ela é relativa. Né? Eu digo, o verde é relativo, seu ponto de vista é esse, mas então o relativismo ele não enxerga nada de forma absoluta, que aquela verdade pode tomar um tempo em que ela é tratada. Um autor chamado Peter Master, em seu livro Interpretando a Bíblia, não como qualquer outro livro, que seria esse livro que eu mostrei para vocês, em seu livro Interpretando a Bíblia, não como qualquer outro livro, na página 15 em diante, ele vai dizer: ao olharmos superficialmente, vemos que a visão moderna de interpretação é tipicamente apresentada como contendo 4 ou 5 passos de interpretação que dão sequência aos seguintes passos, né? Vamos ver qual seriam esses passos que o Peter Master vai julgar de uma maneira um pouco. Vou tomar um cafezinho aqui para ajudar na garganta, que deu uma esfriada e a gente precisa estar bem aqui falando com vocês, tá bom? Vamos tomar um cafezinho aqui. Quais seriam os passos que o Peter Master vai dizer que a visão moderna usa para poder ter uma interpretação bíblica mais centrada? Vamos ver se o que ele diz ser mentira pode ser tido como verdade, né? Sobra alguma coisa nessa análise dele para que a gente possa usar o nosso aqui. Ele diz: ao olharmos que a visão moderna de interpretação é tipicamente apresentada como contendo 4 ou 5 passos de interpretação, que dão sequência aos seguintes passos. Primeiro, né, seria o primeiro passo que os teólogos liberais eles usam para poder fazer uma interpretação. Né? Ele vai dizer: análise histórica, cultural e contextualizar.
e contextual, né? Os teólogos, eles vão falar sobre isso. Eles vão dizer que para que você alcance uma interpretação bíblica boa, bem equilibrada e que não sobre dúvidas sobre o texto bíblico, você precisa analisar o texto de forma histórica, você tem que analisar o texto de forma cultural, né? Será que a interpretação bíblica tem que ser feita desta forma? De forma histórica? Ou tudo tem que ser visto de forma espiritual? Será que a interpretação bíblica cabe uma análise cultural da situação do texto bíblico para que a gente possa entender? Ou tudo é espiritual? A gente tem que analisar a Bíblia de forma contextual, né? Esse seria o primeiro passo que Peter Master, em que os teólogos de agora usam para poder interpretar a Bíblia. Análise sintática da Bíblia. Analisada de forma sintática, gramaticalmente falando, para que a gente possa entender as verdades que estão nela. E as pessoas que não entendem nada de gramática, quando forem ler a Bíblia, será que eles conseguem ler a Bíblia e enxergar a verdade nas Escrituras Sagradas? Né? Terceiro, análise literária. Temos que olhar as Escrituras Sagradas de forma literária. A gente tem que descobrir quais são os literários que a Bíblia compõe, que a Bíblia contém, para que a gente possa entender as verdades bíblicas. Por exemplo, você tem o livro de Salmos. Para entender o livro de Salmos, eu tenho que saber que o livro de Salmos ele é poético e não é um livro histórico, não é um livro doutrinário que a gente tem que tomar ao pé da letra. Será que para entender o livro de Salmos a gente precisa trabalhar dessa forma? É outra pergunta. É uma outra pergunta que a gente faz dentro do assunto da interpretação que nós... Vamos lá. Quarto questionamento. Análise teológica. A gente precisa entender a Bíblia de forma teológica para que a gente possa entender as verdades as verdades. A gente precisa. As pessoas que não fizeram teologia, elas terão acesso às Escrituras Sagradas para poder entendê-las da maneira como a gente entende? Seria um outro método que os teólogos liberais vão julgar como necessário para que você possa entender a Bíblia Sagrada. E por último seria análise homilética, né? A gente precisa olhar para as Escrituras e saber onde existem verdades homiléticas, expositoras, verdades que possam ser expostas de forma histórica, literária, com análise gramatical. As Escrituras dependem desta linha de pensamento para que nós possamos entender as verdades que estão contidas nas Escrituras Sagradas. Então, esse seria o último que normalmente os críticos literários vão usar para poder falar que a gente precisa disso para poder entender as Escrituras Sagradas. Vamos lá, continuando. Ou dirá em seguida, o autor dirá em seguida, né? Haveria grandes méritos nesses passos mencionados se eles não fossem subservientes às ideias liberais, nem se tivessem sido absurdamente complicados. Então veja bem, olha, o Peter Master vai dizer que haveria grandes méritos nesses métodos de interpretação, nesses passos mencionados aqui, se esses métodos não fossem subservientes aos ideais liberais, que seriam aqueles que não enxergam verdade absoluta nas Escrituras, nem se tivessem sido absurdamente complicados. Ou seja, o homem simples, a pessoa simples, terá de entender esses assuntos nas Escrituras Sagradas. Questiona de que essas verdades, da maneira que são colocadas, elas não alcançam o homem simples do dia a dia que vai ao culto, né? Aí a gente pode seguindo. Eu estou lendo um textinho aqui que algumas pessoas têm em mãos, mas os que não têm em mãos podem acompanhar e a gente vai conversar
respondendo alguns questionamentos aí. Eu gostaria que vocês já pudessem ir colocando alguns questionamentos e que algum texto bíblico que a gente possa olhar que o Novo Testamento fez uma releitura dele, trazendo uma atualização daquele texto bíblico para o homem moderno ou para o homem da época do Novo Testamento. Tá? Seguindo. De fato, esses passos para a interpretação estão subservientes à teologia liberal? Ou a gente pode olhar para esses métodos e também ver verdades nesses métodos para que a gente possa alcançar o entendimento do texto bíblico, né? Vejamos a lista de princípios que o autor cita, lembrando que não é o ponto de vista do autor, do livro. Ele está questionando esses pontos de vista, né? Ele vai dizer no primeiro ponto, ele vai dizer: a única tarefa do leitor e do expositor da Bíblia é entender e expor o humano original de maneira consciente e pretendia que seus ouvintes contemporâneos entendessem. Não existe nenhum outro significado para o texto em questão. Ou seja, a gente pode afirmar que existem alguns textos bíblicos do Antigo Testamento que não vale mais para o homem atual? E se existe, os irmãos que estão conosco poderiam colocar para a gente algum desses textos que foram válidos lá na época de Moisés, lá no Antigo Testamento, que mas hoje? Será que a gente tem algum texto? Os irmãos poderiam citar para nós algum desses textos? Eu gostaria que vocês participassem, que vocês pudessem ajudar a gente nesse, que pudessem colocar. Todas as passagens das Escrituras têm apenas um único significado e nada além? Ou as Escrituras têm sim um outro significado que tem que ser visto nela, que normalmente a gente não está conseguindo enxergar? É o que a gente faz, e eu gostaria que vocês questionassem, que pudessem participar, colocando aí também questionamentos. 3. O intérprete não deve trazer a uma passagem nenhuma opinião religiosa, nenhuma expectativa e nem mesmo qualquer pressuposição. E quando os autores, aí eu coloquei aqui o questionamento, e quando os autores do Novo Testamento fazem isso? Ou seja, se o intérprete da Bíblia, ele não pode trazer a uma passagem nenhuma opinião religiosa, nenhuma expectativa e nem mesmo qualquer pressuposição, a gente pode perguntar, e os autores do Novo Testamento? Por exemplo, Mateus, ele vai ler lá Isaías 7,14 e vai dizer que a virgem daquele texto ali, a virgem daquele texto é Maria, e que o menino que havia de nascer ele seria chamado Emanuel, que seria Jesus. Isaías tinha consciência de que aquele texto estava falando sobre Jesus, de que aquela virgem também poderia ser Maria. Deus faz a leitura desse texto. Quando Mateus faz a leitura desse texto, Mateus está errado a fazer a interpretação desse texto, enxergando nesse texto Maria e Jesus? Então é uma pergunta. Graça e paz, Cícero, seja bem-vindo. Então vamos lá, continuando. 4º ponto. Não se deve permitir que nenhuma doutrina bíblica ou outros textos da Bíblia sejam usados para trazer entendimento a alguma passagem bíblica, a não ser que o autor humano original conhecera ou texto. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo muito clássico. De novo, a gente fala para se você citar o mesmo texto para que a gente não fuja. Mateus, ele vai olhar para Isaías 7 e vai entender, a gente entende que ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, e a gente vai entender que Mateus está lendo Isaías 7 e está enxergando Maria
né? Eles dizem que quem vai ler as Escrituras não deve permitir que nenhuma doutrina ou outros textos da Bíblia sejam usados para trazer entendimento a algum outro texto bíblico. Ou seja, eles dizem que a Bíblia não pode explicar a Bíblia. Por exemplo, doutrina da justificação. Vamos pensar na doutrina da justificação. A doutrina da justificação começa onde? Começa onde? Onde que começa a doutrina da justificação? Eu entendo que a doutrina da justificação, ela está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, né? No capítulo 3 ali, quando Deus, ele mata um animal e cobre Adão e Eva a pele daquele animal que ele havia matado. Ou seja, Deus está justificando Adão e Eva usando um outro ser para poder morrer no seu lugar. Você tem aí a doutrina da remissão, a doutrina da justificação, a doutrina da substituição e etc. Você tem tudo isso nesse texto aí, certo? Ou seja, quando Paulo vai trabalhar isso no livro de Romanos, Paulo não pode usar esses textos bíblicos para poder lançar luz para a doutrina que ele desenvolve nas suas cartas? Justificação pela fé em Abraão. Paulo vai citar, vai dizer que Abraão foi justificado pela fé, certo? E o próprio Tiago vai dizer também que Abraão foi justificado pela fé e pelas obras. Será que a gente não pode, será que Paulo não poderia utilizar esses textos bíblicos do Antigo Testamento para poder lançar luz ao entendimento dele em relação à doutrina da justificação agora, nesses textos que ele está escrevendo agora? Então esses textos poderiam ser usados para a gente exemplificar que ela sim explica a Bíblia, que a gente pode usar texto bíblico que possa trazer atualização ao entendimento daquele texto que no Antigo Testamento não tinha tanta clareza assim, certo? Vamos lá, o Samuel disse aqui em 1 Coríntios 15, versículo 3, está escrito: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo, vamos ver aqui, né? E que foi sepultado, peraí, deixa eu voltar aqui, e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, Paulo está dizendo o quê? O que foi profetizado nas Escrituras. Nós estamos vendo as Escrituras se cumprirem agora em Jesus. Ou seja, Paulo ele está usando profecias bíblicas do Antigo Testamento para trazer clareza ao que ele quer explicar no Novo Testamento. É isso que esse texto está querendo dizer, não é mesmo, Samuel? Seria bem isso. Então, ou seja, as Escrituras não se explicam por si só. A gente vai depender somente de questões externas das Escrituras para poder explicar as Escrituras, né? Vamos lá, graça e paz, Fábio, seja bem-vindo aí. Vamos lá, irmão Flávio, graça e paz, seja bem-vindo. Vamos lá. Aqui. Nesse texto sobre a morte, e ressurreição, Paulo, quando fala segundo as Escrituras, ele está citando Escrituras como aquilo que a igreja cria, correto? Muito bem colocado, Samuel. Correto? Ou seja, a igreja olha para esses textos como Escritura, esse texto que Paulo cita, e enxerga as Escrituras do Antigo Testamento para poder entender melhor as Escrituras. Muito bem, bem colocado, Samuel. Pela sua exposição. Eu estou aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui, o que mais que a gente pode. Junto com o Antigo Testamento, ele coloca as cartas do Novo Testamento. Por que a gente não vê sobre a ressurreição de Cristo? Por que a gente não vê sobre a ressurreição de Cristo no Antigo Testamento? Nós temos profecia, Samuel. Nós temos profecia no Antigo Testamento. Você tem lá, ele não deixará minha alma na morte, né? Ele não deixará minha alma na morte. Você tem isso no Isaías 53, vai citar isso. Mas ele engloba a segunda Escritura e Novo Testamento, isso mesmo. Mas você tem textos no Antigo Testamento que profetizam, que falam sobre a ressurreição de Jesus, né? É só ler, é só encontrar, mas você tem. A doutrina da ressurreição é uma doutrina crida entre os fariseus, que eram aqueles que mais liam o Antigo Testamento.
A doutrina da ressurreição não é uma doutrina, crida pelos saduceus, mas pelos fariseus, que são aqueles que normalmente falavam muito sobre o Antigo Testamento. É uma doutrina falada, né? Você tem isso lá na Escritura Sagrada, lá. Dá para ler textos bíblicos e sustentar a doutrina da ressurreição somente no Antigo Testamento, né? Se eu não me engano, esse texto que vai falar, ele não deixará minha alma na morte, não sei se foi salmista que disse isso, né? Estou bem lembrado, né? Os irmãos que puderem nos ajudar aí nesse sentido, por favor, nos ajude aí. É interessante, Samuel, que o próprio Isaías diz: e ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito, né? Como que Jesus Cristo veria o trabalho da sua alma e ficaria satisfeito, se não também em vida, né? Ou seja, se ele não ressuscitasse e visse o resultado do seu sacrifício também. É lógico que Cristo vê o resultado desse sacrifício, principalmente depois que ele sobe aos céus, mas quando Cristo morre e ressuscita, o trabalho da sua alma já está sendo visto de forma satisfeita, né? Porque a justificação já está sendo válida, já está válida a partir da ressurreição de Jesus Cristo, né? Tá vendo? A gente poderia pegar aqui, não me lembro de cabeça agora onde está esse texto, ele não deixará minha alma na morte. Quem tentar lembrar desse texto aí, por favor, coloca pra gente aqui, tá bom? Coloca pra gente aqui. Samuel está dizendo, é a primeira doutrina que os liberais não creem. É aí que está, Samuel. A doutrina da ressurreição, ela é muito bem fundamentada. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai trabalhar o capítulo inteirinho sobre ressurreição. Ele diz: se Cristo morreu e não ressuscitou, somos mais miseráveis que todos os homens. E é vã a nossa fé é inútil. Ou seja, se a doutrina da ressurreição não é verdadeira, então nossa fé ela é inútil, ela é inválida, entendeu? Então a gente não pode embasar nossa fé em algo que não seja verdadeiro, certo? Mas vamos lá, são 8h43, são 8h13, né? São 8h13. Eu gostaria de colocar aqui alguns pontos para que a gente pudesse discutir juntos. Eu vi que ninguém colocou, só o Samuel colocou aí. Eu gostaria de colocar alguns pontos para discutir junto com vocês aqui, para ver o que os irmãos têm a dizer sobre esses assuntos, né? Deixa eu ver aqui se teve mais alguém que colocou sim aqui alguma coisa, né? Vamos lá, continuando aí então. Vamos pegar aí um dos assuntos mais nevrálgicos, né? mais discutidos hoje no nosso meio, que seria o adultério e o divórcio, no caso, né? O Fábio colocou aí, Salmo 16, 10. Vamos lá? Vamos pegar aí Salmo 16, 10. Aí, Samuel, olha só, doutrina da ressurreição aqui, Samuel, Salmo 16, versículo 10. Esse texto está apontando para Jesus, e ele pode ser sustentado sim. Os autores lá do Novo Testamento vai citar ele. Ele diz aí: porque não deixará minha alma no inferno, na morte, né? Aqui seria no caso Sheol. Nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, o corpo de Cristo viu a corrupção? O corpo de Cristo, ele viu a deteriorização? Não. O corpo de Cristo foi ressuscitado antes de que a deteriorização alcançasse o seu corpo. Então você tem aí o Salmo 16, 10, né? Sustentando a doutrina da ressurreição no Antigo Testamento. Eu gostaria de, junto com vocês agora, que vocês abrissem comigo Mateus capítulo 5, versículo 27. Mateus 5, 27. Vamos olhar agora um texto bíblico em que Jesus Cristo, ele está no seu tempo. Ele está fazendo uma releitura no seu tempo, né? Que bênção, Samuel e Andressa juntos aí, que bênção. Vamos lá. Então Jesus, ele está atualizando uma escritura do Antigo Testamento no seu tempo. Houve atualização das escrituras na Bíblia? Houve atualização. Olha lá, Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério? Eu, porém, qualquer que olhar para uma mulher com intenção de coração, já cometeu adultério com
ela, não precisa nem ler o restante, já cometeu adultério com ela. O que era adultério na época de Moisés? Adultério na época de Moisés. Na época de Moisés, o não adulterarás não tem uma fala subjetiva do que Moisés disse, falando que adultério não era só a prática. No Antigo Testamento, o pecado ele era muito prático, ele era muito concreto. O pecado era aquilo que era visto de maneira concreta, que havia sido feita e pudesse ser comprovada no caso. Quem de fato era apedrejado no Antigo Testamento depois que adulterava? Aquele que era pego no ato do adultério. Tanto a mulher quanto o homem eram apedrejados. Agora veja bem, Jesus está dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterar. Eu, porém, vos digo. Jesus está fazendo uma releitura? Está. Eu, porém, vos digo. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, ou seja, querendo se deitar com ela, querendo se relacionar sexualmente com ela, já cometeu adultério com ela no seu coração. Não é uma releitura? Não é uma atualização do que foi dito no Antigo Testamento? Tem como a gente negar que isso seja uma atualização? Não tem como. É uma atualização. Ou seja, Jesus está ampliando os horizontes do pecado e do adultério. Hoje, ninguém é disciplinado, ninguém é excluído em alguma igreja nenhuma, se ele olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, mas diante de Deus ele já cometeu adultério se ele desejou aquela mulher. Ou seja, é um adultério subjetivo, é um adultério que é cometido entre eu e Deus. Ou seja, é entre eu e aquela mulher, sem que aquela mulher saiba, eu cometo adultério sem que ela saiba, pensando nela, desejando ela, mas este pecado, ele não é válido diante das pessoas, porque as pessoas não sabem que eu estou pensando naquela mulher, ou a mulher está pensando naquele homem, mas diante de Deus, eu sou julgado pelo Espírito Santo cometendo adultério com aquela mulher. Não é uma atualização esse texto bíblico? Agora, o que era adultério em Moisés? Era só a prática. Em Jesus, só o ato de pensar já é pecado diante de Deus. Então, nós temos um texto atualizado por Jesus, Mateus 5, 27 em diante, certo? Agora veja bem, vamos pegar um texto ainda mais complicado ainda, que seria o texto do divórcio, que até hoje ainda existe muitas conversas, muita coisa em relação ao divórcio. Abra a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 31. Abra aí, por favor. Mateus, capítulo 5, versículo 31, né? Tomando um cafezinho aqui, dá uma olhada na garganta aqui. Se quiserem colocar algum texto que a gente possa analisar também, texto que vocês tenham dificuldade de interpretá-lo para os dias atuais, a gente pode conversar também. Nós estamos aqui, é um diálogo, a gente está aberto à conversa. Vamos lá, Mateus 5, 31 em diante diz: também foi dito a quem? Aos antigos: aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então veja bem, olha só que interessante que Jesus Cristo cita. Dá-se a entender que no Antigo Testamento, a gente tem essa discussão aí em alguns outros textos, né? Lá no Mateus 19, Jesus Cristo vai falar novamente sobre essa questão do divórcio, né? E a gente pode ler ele também. Aqui Jesus Cristo está dizendo: eu porém vos digo. Ou seja, Jesus está fazendo uma releitura de novo. Jesus está atualizando o texto do Antigo Testamento sobre o divórcio. Eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério. Casar com ela, com a repudiada, comete adultério. Ou seja, qual era a única possibilidade de divórcio? Se o marido morresse.
Aliás, qual era a única possibilidade de que a mulher, se o marido morresse? Se o marido estivesse vivo ainda, acontecesse o que acontecesse, a mulher não poderia se divorciar do marido, e nem o marido da mulher. Jesus Cristo abre uma janela a mais, colocando a infidelidade conjugal. A infidelidade. É interessante que vocês vão notar que, quando havia infidelidade conjugal no Antigo Testamento, o que acontecia com aquele que havia adulterado? Este era apedrejado. Este que era infiel ao seu cônjuge, ele era apedrejado. E automaticamente, esta mulher que teve o seu marido apedrejado porque traiu ela, e esta mulher que foi apedrejada porque traiu seu marido, ela era morta. Ué, se ambos os traidores são mortos, os que ficam viúvos, eles não ficam livres para casar de novo? Eles ficam livres para poder casar de novo. Seja bem-vindo, Simone. Entendeu? Então por que Jesus Cristo vai dizer que, a não ser por infidelidade conjugal, se a infidelidade resultava na morte do infiel, por que Jesus Cristo abre a possibilidade do divórcio para a infidelidade conjugal? Por que ele faz essa colocação? Será que a gente não poderia dizer, eu quero pensar aqui junto com vocês aí, será que Jesus Cristo já não está olhando para a lei lá do Antigo Testamento do apedrejamento com outro olhar? Será que Jesus Cristo não está olhando para a lei do apedrejamento com outro olhar? E isso não pode ser comprovado na prática com São João, lá João capítulo de número 4. 4 não, era isso, acho aqui, São João, capítulo 8, né? Lá em São João capítulo 8, Jesus Cristo, ele vai abrir a possibilidade para que a adúltera não seja apedrejada, né? Ou seja, se a adúltera aqui, em João 8, não está sendo apedrejada, porque o próprio Jesus disse que aquele que não tem pecado seja o primeiro a apedrejá-la, será que Jesus Cristo não leitura na lei do apedrejamento, olhando para essa realidade com outro olhar? Gostaria de pensar junto com vocês, porque aqui em Mateus capítulo 5, versículo 32, ele diz: eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser da infidelidade conjugal, ele já não tem como dizer que Jesus esteja fazendo a releitura. 5:32. E aqui, o infiel, na lei antiga, ele já era para ser apedrejado e a mulher ficaria livre. Mas isso prova que Jesus Cristo está fazendo uma releitura na lei do divórcio, Jesus está fazendo uma releitura na lei do adultério, e Jesus está fazendo uma releitura na lei do apedrejamento. Ou seja, Jesus está atualizando a leitura bíblica. Ou não? Será que a gente não possa dizer que Jesus esteja atualizando a leitura bíblica? Gostaria que vocês conversassem comigo aqui, que vocês opinassem sobre esse assunto. Os irmãos estão quietinhos, estão falando pouquíssimas coisas. Eu gostaria que vocês participassem. Ainda, agora vamos pensar aí. O divórcio. Você tem um divórcio na Bíblia, na visão de Moisés. Você tem um divórcio na interpretação dos rabinos da época, que eles abriram a possibilidade para que o divórcio acontecesse em muitas outras possibilidades, que eram possibilidades bastante espúrias, né? Espúrias, a uma cristiana dizendo interessante. É dito, de acordo com a tradição rabínica, que alguns homens, pelo fato da mulher tomar o seu vinho, por causa da mulher fazer alguma coisa inconveniente, da mulher ser feia demais, ter algum defeito, o homem largava aquela mulher, o homem jogava ela para fora e ia se casar com outra mulher. Por isso que Jesus Cristo está dando diretriz aqui. E isso é bem explicado em Mateus capítulo 19, tá?
Eu gostaria de ler junto com vocês Mateus 19 agora, entendendo esta lei do divórcio, na interpretação nova que Jesus Cristo dá sobre esse assunto, e depois eu gostaria de ler Paulo junto com vocês, para ver que Paulo ele também vai evoluir no entendimento do assunto divórcio e adultério também na Bíblia. Irmã Maria, obrigado pela sua colocação. Vamos lá, entendendo aí. Mateus 19, abre a sua Bíblia comigo. Vamos lá, estamos estudando a Sagrada, tá? Nós vamos até às 8h30. Vamos até às 8h30 em ponto. E depois eu gostaria de fazer uma pausinha aqui de uns 10 minutos com vocês, para a gente voltar de novo nesse bate-papo, para vocês mastigarem um pouco esse assunto e irmos aí até às 9 horas, mais uns 20 minutos para a gente conversar, tá bom? O Fábio está dizendo, poderia em nossos dias haver mais alguma atualização da Bíblia? Aí que está, Fábio. É por isso que a gente está conversando aqui. Como que a gente poderia entender esse termo atualização, Fábio? De que maneira a gente entenderia esse termo atualização? Atualização na interpretação ou atualização mudando o que o texto bíblico diz? Atualização na interpretação, a gente tem que olhar para as Escrituras Sagradas com o olhar do nosso tempo, né? Vamos ver se eu consigo explicar bem aqui. A gente tem que olhar para a Escritura Sagrada com o olhar do nosso tempo, sem fazer com que ela perca a sua veracidade escriturística, certo? Escriturística. A gente tem que trazer a aplicação das verdades bíblicas para o homem moderno, sem tirar a sua veracidade bíblica escriturística. Sua verdade. Por exemplo, esse texto que a gente está discutindo aqui, Fábio, a questão do divórcio. Nós precisamos atualizar a Bíblia no assunto divórcio? Precisamos? Será que existem questões hoje, na época, que levam as pessoas a se divorciarem? Existem questões que levam as pessoas a se divorciarem em que as Escrituras se calou, em que as Escrituras não dão respostas para essas questões que levam as pessoas a esse divórcio? Gostaria de colocar uma outra pergunta em cima da pergunta do Fábio, para que a gente pudesse conversar, né? O adultério hoje, por exemplo, você tem lá o homem que for pego junto com a mulher adulterando, eles deveriam ser apedrejados. Hoje, a lei do apedrejamento, ela é válida? Não é mais válida. Ou seja, esse texto ficou lá para trás e já não tem mais força para os dias atuais. O próprio Jesus, na sua época, ele já atualizou o entendimento do apedrejamento, né? E a gente tem muitas outras questões para colocar nesse assunto também. Por quê? Porque o apedrejamento, na época, não era algo que poderia ser feito como no Antigo Testamento, quando Israel tinha sua pátria própria. Israel agora é uma nação subserviente ao Império Romano, e existem leis civis dentro do Império Romano que não podem ser feridas, né? Vamos lá, minha Maria. Eu acho que o que Jesus falou também se encaixa com os dias atuais. Hoje, por coisas fúteis. Muito bem, minha Maria, concordo com você, de fato. Não dá para justificar o divórcio com coisas fúteis, com coisas que de fato não têm peso nenhum para a época atual. Mas será que há, irmã Maria, alguns pontos, existem hoje alguns motivos pelos quais as pessoas poderiam justificar o seu divórcio que a igreja não aceita? Será que isso pode ser colocado hoje? Essa pergunta também tem que ser colocada. Eu gostaria que vocês participassem. Vamos lá, Samuel. Tudo que tinha que ser atualizado já foi por Jesus. Eu vou um pouco mais além, Samuel. Tudo que deveria ser foi atualizado só por Jesus. Foi atualizado por Jesus e pelos apóstolos, tá? Atualizado por Jesus e pelos apóstolos também, porque os apóstolos escreveram o texto bíblico e eles regimentaram, deram leis para que a igreja pudesse seguir, tá bom? Nosso amigo Josivaldo aqui. Deixa eu ver aqui a pergunta do Josivaldo, que diz: graça e paz, Josivaldo. O fato de Jesus não permitir o apedrejamento da mulher não seria pela mudança de uma dispensação da lei para a graça, dispensação dos gentios?
Obrigado, Josivaldo, por sua colocação. Sim, sim, com certeza. Sim. Aí que está, a dispensação é outra. Jesus, agora é interessante, Josivaldo, que Jesus não tinha morrido ainda. E a dispensação da graça, de acordo com a visão dispensacionalista, começa com a morte e ressurreição de Jesus. Agora, veja que a mensagem que Jesus Cristo está pregando já, mesmo antes da sua morte e ressurreição, ela já está tendo validade para este momento, e Jesus faz uma leitura diferente em relação ao apedrejamento. Agora, existe também, Josivaldo, a questão de que Israel não poderia praticar o apedrejamento livremente assim, à torta e quanto é direita, porque as leis civis que agora regimenta Israel não é mais as leis civis do Antigo Testamento, e sim as leis civis de Roma. Então, o adultério é um pecado espiritual, é um pecado que afasta o homem de Deus. Agora, o apedrejamento é um, como se diz, é um juízo civil. É um juízo civil, certo? É um juízo civil, e a gente não tem como desassociar a lei do apedrejamento no Novo Testamento das questões civis que Roma impôs sobre Israel também. Então, é uma leitura que a gente deveria fazer também. Mas obrigado por sua pergunta, Josival. Obrigado aí. Excelente pergunta o Josival fez para nós aí. Vamos lá. O Abel. Deus mudou a Bíblia, a sua própria lei? Num caso, Jesus é Deus. Posso dizer isso? Sim, Abel. Eu não vou dizer que Deus mudou a sua própria lei, né? Jesus, sendo homem e Deus, e servo de Deus eterno, trazendo revelações novas para nós, ele faz uma releitura da lei, mostrando que esta lei continua sendo válida e ampliando os horizontes desta lei. Eu acho que isso seria o mais adequado a gente dizer. Ou seja, atualização não é criar uma nova lei. Atualização é pegar a lei antiga e atualizá-la no sentido de validade. Certo? Vamos lá, seguindo aqui então. Fábio, respondido com sucesso. Ou seja, Jesus atualizou. Por aí. Josivaldo, obrigado. Obrigado por sua colocação. Sempre perguntas inteligentes como você bem faz, né? São 8h33 agora. São 8h33. Olha lá, o pessoal agora engrenou, né? Agora o pessoal não para. Vamos lá, irmã Maria aqui fazendo uma pergunta. Vamos lá. Sim, por exemplo, o homem bater na mulher. Já vi casos da pessoa sustentar um casamento onde a mulher apanhava todos os dias e não separa por temor a Deus. Mas, ao meu ver, com certeza, não é isso que Deus planeja em um casamento. Aí que está, irmã Maria. Aí que está. Hoje você tem leis civis da Maria da Penha que justifica a separação de uma mulher no caso desse, e a mulher pode até dar parte para o seu marido de acordo com a lei vigente hoje no Brasil. E em alguns lugares do mundo isso também é verdade. Agora, veja bem, será que Deus quer que essa mulher se sujeite até a morte a um casamento desse? Agora, é bom que existem situações e situações. Nós não queremos nos colocar aqui como juiz e fazer um julgamento absoluto em relação a essa questão que a irmã Maria colocou, dizendo que em todos os casos a mulher tem que se separar. Mas, se uma mulher dessa procurar um líder evangélico, um pastor, qual deve ser a resposta desse pastor a esta mulher? Fica em casa, continua apanhando até o seu marido te matar, ou vai embora, dá parte dele da delegacia e pede uma restrição para com este homem para que ele não chegue mais perto de você? O que vocês fariam como líder? Eu gostaria de colocar a batata quente na mão de vocês também, para que vocês pensem um pouco sobre esse assunto. Amém? São assuntos quentes, né? São assuntos aí que fervem na nossa mente, que a gente tem que pensar um pouco sobre ele, né? Querem continuar direto ou a gente faz uma pausa aqui? Se vocês quiserem continuar, a gente vai embora e eu vou aqui até umas 8h50 aproximadamente aqui, tá bom? Vamos lá, se vocês quiserem continuar, a gente continua, senão a gente para, dá uma pausa e a gente volta daqui 10 minutos. Enquanto vocês não falam nada, eu gostaria que vocês abrissem o texto aí em Mateus 19, já que o assunto é divórcio, violência doméstica, etc. Vamos ver. Aí que está, irmã Maria, vou pegar uma carona na pergunta da irmã Maria.
A Bíblia dá resposta para a violência doméstica? Se dá, onde está? Se não dá, como que a gente deve se comportar diante dessa situação? Né? É uma pergunta que eu faço para vocês aí. Mas vamos lá para Mateus capítulo 19. O Fábio está dizendo, vamos que vamos. A Maria Aparecida, pode continuar. Então vamos lá. Vamos até 10 para as 9, tá bom? Vamos até 10 para as 9. Aí a gente pega e encerra. Vamos lá. Tendo concluído estas palavras, Mateus 19, abre a sua Bíblia aí, Mateus 19. Tendo concluído estas palavras, Jesus saiu da Galiléia e se dirigiu para o território da Judéia, além do Jordão, né? Além do Jordão. Olha lá, todo mundo dizendo, continua. Olha o Josivaldo, observando bem, no início do milênio, as escrituras serão atualizadas, mas isso quem faz é Deus, né, Davi? Isso mesmo, Josivaldo. Aí que está. É interessante que muitos textos bíblicos, no aspecto moral, Josivaldo, no aspecto moral eu acredito que as escrituras serão válidas para o milênio, mas muita coisa do Antigo Testamento e até mesmo do Novo Testamento se cumprirá com a volta de Jesus, né? Depois do arrebatamento você tem a grande tribulação, a Bíblia vai ser pregada pelas duas testemunhas, um anjo com o evangelho eterno, 144 mil, e depois no milênio, né? No milênio a vontade de Jesus Cristo será propagada a todos, e aqueles que não servirem ao Senhor terão falta de privilégio no milênio. Então, bem colocado, Josival, bem colocado. As escrituras terão um significado um pouco diferente do que a gente tem na atualidade, né? Obrigado por sua colocação, obrigado mesmo, pergunta inteligentíssima aí, obrigado. Vamos lá, todo mundo dizendo, bora, né? Vamos ver aqui, vamos continuar. Irmã Maria, eu já vi casos que o líder falou que deveria manter o casamento. Eu já vi casos do líder ser o que bateu. Próprio líder, né? É mau exemplo de pastores que às vezes abusam, né? Esses problemas alcançam a liderança também, porque líder é homem, é ser humano, né? E às vezes se deixa levar pelo pecado. Se fosse líder, falaria para a mulher buscar de Deus, e se for o caso, separar, sim. Aí seria o posicionamento da Irmã Maria aí. Olha só que interessante, né? É interessante a gente pensar, né? É um assunto bastante delicado. Vamos lá para Mateus 19, então? Vamos lá? Olha só. Tendo concluído essas palavras, Jesus saiu da Galiléia, né? Saiu da Galiléia e se dirigiu para o território do Jordão, da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e curou-os ali. Então vieram, olha só que interessante, então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha só, por que os judeus fazem essa pergunta para Jesus? É lícito ao homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Por quê? Porque havia este caso do repúdio da mulher, da separação em relação à mulher, por qualquer motivo, certo? Respondeu-lhes ele, Jesus responde, não lestes que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Olha que interessante. E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só. Olha só que interessante, uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Olha só bem, veja bem, não o separe o homem. Nesse caso, Jesus está citando que não pode haver separação por qualquer motivo. Mas, se a separação for justificada, de acordo com o que ele disse lá no capítulo 5, versículo 31 de Mateus, se que for no caso a traição, é justificado assim o divórcio, certo? Então vamos contextualizar. Mateus 19 tem que estar interpretado à luz de Mateus 5, certo? Então vamos lá. Ele diz ainda, perguntaram-lhe, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Então por que Moisés mandou dar a carta de divórcio e repudiá-la, né? Vamos lá, vamos ver. Respondeu-lhe ele, Moisés, vírgula, tem vírgula, Moisés, vírgula, por causa da dureza dos vossos corações,
vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Ou seja, Moisés abriu uma exceção por causa da dureza do coração de vocês. E de certa forma Deus aceitou temporariamente, mas esse não era o objetivo real de Deus para com vocês. Eu vos digo, agora veja bem, olha Jesus falando, eu porém vos digo, Jesus está dando uma interpretação nova. Eu vos digo porém que qualquer que repudiar sua mulher, olha só, não sendo por causa de prostituição, ou seja, aqui seria o quê? Por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, se não for justificado o divórcio, se o divórcio não for justificado, né, no caso de traição, este homem que abandona a sua mulher faz com que ela cometa adultério quando ela se casa com outro, e ele também comete adultério quando casa com outra mulher. Disseram-lhe, pois, os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Os discípulos acham que a palavra de Jesus é um pouco dura. Ele diz: não convém casar então, Senhor, se de fato é dessa forma, né? Aí ele diz, né? Ele porém disse: nem todos podem receber esse conceito, mas só aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Se tiver alguém que conseguir ficar sem casar, que fique sem casar. Porque o casamento é uma condição que nos coloca como coiguais, ajuntados, no sentido de um só corpo com o nosso cônjuge, não dando mais a liberdade para que a gente possa se separar ou abandonar o nosso cônjuge. Esse homem ele só pode se casar quando acontece a morte do seu cônjuge ou quando o seu cônjuge trai ele. Aí sim ele tem a liberdade de se casar, certo? Então lemos o texto, agora vamos ver as perguntas que os irmãos têm em relação a essas questões que foram colocadas aqui. Vamos lá. Cadê aqui? Ó, o Fábio. Há certas situações que não têm respostas específicas na Bíblia. Porém, temos o respaldo jurídico que pode nos apoiar nas decisões, que acredito também estar em conformidade com a vontade de Deus. Deixa eu ver aqui. Um exemplo é a violência doméstica. Você vê, nós temos aí um estudante também de advocacia, que se não me engano o pastor Esmeraldo chegou a estudar uma época também advocacia, né? Fez direito também, e pode nos ajudar nesse sentido. Ô Fábio, a gente pode sim buscar a justiça do nosso país no aspecto jurídico quando essa justiça ela estiver em conformidade com as escrituras, tá? Onde as escrituras se calarem, a ciência e as leis humanas podem trazer respostas para o homem quando as escrituras se calam. Mas aí entra o quê? O pastor tem que se posicionar, o líder tem que se posicionar para que essa pessoa possa tomar uma atitude sábia e não se arrepender do que ele vai fazer. Tem que ser muito bem conversado, tem que ser muito bem colocado para que essa pessoa não se arrependa do que ele está fazendo. Mas eu concordo com você, concordo, em alguns aspectos tem que ser feito isso sim. Vamos lá, Ana Maria, glória a Deus, irmã Joselita conosco também, pastor Esmeralda é conosco, que alegria. Vamos lá, Simone. Aquilo que a Bíblia não especifica de como agir, a palavra diz que a lei terrena é instrumento de justiça para punir o homem perverso. Olha aí, muito bem, Simone, bem colocado, né? Aí, a lei ela serve de punição para o homem perverso, né? Muito bem colocado, ou seja, a lei humana entrando em ação com o homem que transgride ela, né? Agora, aí deixa bem colocado, o homem crente ele está sujeito à lei de Deus e à lei dos homens. O homem não crente está sujeito à lei de Deus em termos de condenação enquanto ele não se dobra diante do Evangelho, e também está sujeito à lei dos homens quando ele transgride essas leis também. Mas ele é mais sujeito à lei humana do que à lei divina, tendo em vista que ele não conhece o Evangelho, né? Mas bem colocado, Simone, obrigado por sua colocação. A Bíblia jamais disse que a gente tem que passar por cima das leis terrenas. Quando? Quando elas não ferirem o que as Escrituras colocam como verdade, certo? Vamos lá. Paz, pastor Esmeraldo,
Que maravilha ter o Senhor conosco aí. Agora eu gostaria de ler junto com os irmãos também. Nós estamos falando aqui mais sobre adultério e sobre divórcio, dentro dessa nossa proposta do que a gente está conversando. Será que a Bíblia tem alguma coisa ainda a dizer sobre adultério e divórcio, além do que o próprio Jesus Cristo disse nos Evangelhos? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo de número 7. Paulo, ele vai se posicionar também a respeito deste assunto. Lá no capítulo 6, versículo 12 em diante, e no capítulo 7 também ele vai se posicionar a respeito desse assunto. Então vejam bem, quando a gente fala, eu usei aqui o tema da minha fala, foi a progressividade da revelação bíblica e a atualização na releitura de textos do Antigo Testamento. Quando eu coloquei esse tema, eu pensei na progressividade da revelação, ou seja, quando que a gente tem uma verdade absoluta sobre determinado assunto, quando a Bíblia é encerrada, quando o Apocalipse é escrito e o cânon sagrado ele é encerrado. Aí a gente não tem mais revelação nenhuma nova, não existe mais nenhuma revelação nova, pelo menos da parte de Deus, para que a gente tenha que se dobrar diante dela, certo? O que a gente tem é o que está escrito nas Escrituras Sagradas, e é isso que a gente tem que pegar e ler e regimentar a nossa fé baseada nela, certo? Então, enquanto as Escrituras não se fecham sobre determinado assunto, a gente tem que ir estudando ela até entender tudo que as Escrituras falam sobre essa questão de adultério e de separação, como a gente está colocando aqui. Pastor Esmeralda, se quiser colocar algum texto, se lembrar algum texto a mais aí sobre essa questão do divórcio e sobre adultério, que é um dos assuntos que acabou entrando com o assunto preferido dos nossos irmãos que estão conosco aí para discutir, entre aí e nos ajuda para poder entender um pouco melhor esse assunto. Eu gostaria de ler, parece que é o último texto, eu não me lembro mais de algum outro texto, em que a gente vai ter uma regimentação falando sobre a possibilidade do divórcio, né, em relação a algumas questões que o próprio Moisés não citou e o próprio Jesus também não citou. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas, versículo 12, nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de meretriz? Não por certo. Ou seja, Paulo está falando sobre prostituição, sobre relacionamentos sexuais ilícitos. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Olha só que interessante aqui. Essa expressão faz um corpo com ela, ou seja, quando você se reúne, quando uma mulher se reúne com um prostituto, ou um homem se reúne com a prostituta no aspecto sexual, ambos se fazem um naquele momento. O que é que Jesus Cristo disse lá em Mateus 19? Que quando a pessoa se casa, ambos se faz uma só carne. Ambos uma só carne, ou seja, um só corpo. Isso quer dizer o quê? Quando uma pessoa trai o seu cônjuge, ele se faz um corpo com ela. Aí vejam bem, automaticamente, quando ele se faz um corpo com essa pessoa que ele está traindo, ele deixa de se fazer um corpo com o outro que era o seu cônjuge original. Esse seria o meu entendimento. Eu gostaria que vocês colocassem a vossa opinião. Jesus Cristo disse: se você se juntar com uma prostituta ou com um prostituto, você vai se fazer um corpo com ele. Se você se faz um corpo com um prostituto ou com a prostituta, e o seu cônjuge lá atrás? Como é que fica ele então agora na união com o seu corpo? Né? No que Jesus Cristo colocou lá em Mateus 19. A gente tem que ler. Vamos lá. Aí, pois serão, como diz, os dois numa só carne. Ou seja, como que você pode se fazer uma só carne com alguém que não é o seu cônjuge?
Isso quer dizer o quê? Você quebrou uma aliança que você tinha com seu cônjuge a partir de agora e você se fez uma só carne com outra pessoa. E isso justifica a sua separação. Isso justifica o seu divórcio. Paulo está colocando aqui uma leitura do que Jesus Cristo fez também lá em Mateus 5 e Mateus 19. Nada novo por enquanto. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha que interessante. Peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, é um pecado que atinge o corpo, mas você peca contra o seu próprio corpo. Contra que corpo? O seu próprio corpo ou com o corpo do seu cônjuge que é um com você? Será que Paulo está dizendo? Você peca contra o seu próprio corpo ou contra o corpo do seu cônjuge que é um com você? A gente deveria olhar para essa interpretação, essa possível interpretação também, certo? Então vamos lá. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, né? Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, né? E no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos agora para 1 Coríntios capítulo 7. A gente vai ler esse capítulo e a gente já vai partindo aí para a nossa conclusão, porque nós estamos aqui já desde as 7h40, né? 7h40, eu não quero me tornar cansativo para vocês, tá bom? Vamos lá. Simone, no meu entendimento, existe duas quebras de aliança. Com o Senhor, pois transgrediu, e com o próximo. Correto, Simone? Corretíssimo. Tá certo? Você peca contra Deus, contra o seu próprio corpo, que talvez seja aí o próximo, seja o cônjuge, né? E na sociedade, esse pecado, ele atinge também a sociedade, né? Atinge a sociedade também porque quando houver a necessidade do divórcio, ele tem que ser documentado. E se tem que ser documentado, você vai ter que manifestar esse seu pecado também para a humanidade. Por mais que as pessoas não saibam o porquê que você está separando, mas isso vai chegar também ao conhecimento da sociedade também. 1 Coríntios capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Paulo vai fazer, de certa forma, uma releitura do que Jesus falou lá em Mateus 19. Mas por causa da prostituição, ou por causa da infidelidade conjugal, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Nesse caso, se encaixaria aqui, mas seria no caso porneia mesmo, no caso seria prostituição, porque se você se relaciona com um cônjuge que não é seu, você se prostitui com ele. E aquele que no caso já é casado, ele adultera. O casado adultera, o solteiro se prostitui. Seria isso que o Paulo está querendo dizer, certo? O marido pague à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher ao marido. O que Paulo está falando quando diz que a mulher deve pagar, o marido deve pagar à mulher o que lhe é devido e a mulher ao marido? Essa seria a parte sexual. O homem não pode deixar a mulher amíngua na parte sexual e a mulher não pode deixar o marido amíngua na parte sexual. Quando ambos tiverem a necessidade de satisfazer o seu desejo sexual, ambos têm que se ajuntar para poder satisfazer esse desejo. Obviamente que não é sem consentimento. Lógico, tem maridos que são brutos demais, que pensam que é simplesmente se relacionar com a mulher e pronto, acabou, né? Acabou, 1 minutinho, 2 minutinhos, acabou, já estou satisfeito. A mulher é uma parte que quer o carinho, que quer a satisfação dos seus desejos, não só com o ato sexual em si, mas também com carícia e outras coisas mais. Por isso, ambos devem pagar um ao outro a satisfação sexual nesse sentido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, né? Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas também tem uma mulher. Ou seja, a mulher, ela é dona do corpo do marido nesse sentido, certo? Então isso daqui é verdade. Vamos lá, irmã Simone. É tão verdade que Davi falou contra ti pequei. Isso mesmo, Simone. Bem lembrado aí esse texto de... Pois é, Davi, o homem está com a esposa e com a amante. Isso quer dizer que a esposa também, por serem um só,
ela está pecando também. Olha só que pergunta que a irmã Juscelita fez agora, hein? Que pergunta atualíssima, que pergunta quente. Irmã Juscelita, eu concordo com isso. Quando a mulher tem um marido que atrai, que está traindo ela, e este marido se relaciona com a sua mulher original, de certa forma, essa mulher, que seria a esposa do marido propriamente dita, está se fazendo, como se ela estivesse sendo conivente com o pecado dele. É lógico que a mulher é traída e quem trai normalmente não fala, né? Quando a mulher não sabe da situação, é muito difícil dizer que essa mulher está pecando, né? Junto com ele. Mas quando esta mulher souber que este marido está atraindo e ela consentir em continuar se relacionando com ele, de certa forma, eu acredito que essa mulher também esteja pecando nesse triângulo amoroso que está acontecendo já, né? Este marido deveria tomar vergonha na cara e resolver sua situação, ou a própria mulher resolver logo a situação para poder partir para uma outra. Ela tem todo o amparo bíblico em relação a isso, a não ser que queira perdoá-lo e ele abandonar essa prática. Mas enquanto ele continua nessa prática, enquanto ele continua fazendo isto, e a mulher sabe que ele está fazendo, se ela continua se relacionando com ele, ela está, como a irmã Simone, trazendo mácula para o seu leito. Muito bem colocado. Vocês estão afiadíssimos. É isso que eu gostaria que a nossa liderança tivesse coragem de falar nos nossos púlpitos. Aí, pastor Esmeraldo, que assunto atualíssimo que a nossa liderança não tem coragem de falar para os seus membros. Que maravilha isso aí. Parabéns pelo alto nível de colocações e perguntas que vocês estão fazendo, né? Vamos lá. Ele diz ainda no versículo 5: não vos desfraudeis, né? Não vos priveis uns do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração, depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, marido, não vá orar e jejuar sem consentimento da sua mulher, porque senão a sua oração, seu jejum não vai ser aceito. Se a sua mulher quer se relacionar sexualmente falando, se relacione com ela. Se você quiser se abster do relacionamento sexual para a oração e para o jejum, que ela consinta, que ela aprove isto para que você possa fazer, e vice-versa. Isso é verdade, tá? Porém, digo isto como que por permissão e não por mandamento. Versículo 6, versículo 7 agora do capítulo 7 de 1 Coríntios. Porém vos digo isso como que por permissão e não por mandamento. Contudo, gostaria de que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Ou seja, Paulo está dizendo, gostaria que todos vocês vivessem solteiro como eu, né? Mas já que não tem essa força, que se case, né? Vamos lá, ele diz ainda, 9, mas se não puder conter-se, case-se, pois é melhor casar do que abrasar. Ou seja, o que Paulo está dizendo? A prática da prostituição, ela não é amparada pela Bíblia. A prática do relacionamento sexual fora do casamento não é amparado pela Bíblia. Isso é moderno? Isso vale para o homem moderno? Isso é mais moderno do que a gente possa imaginar. O adultério e a prostituição não é algo normal ainda para a humanidade? Não é algo normal? Ainda é visto como tabu? Ainda é visto como quebra de regras? Nesse sentido, a Bíblia não precisa ser atualizada. Olha aí, ela é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã, como diz Billy Graham. Vamos lá. 10. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Nesse caso, Paulo está citando isso, a não ser que seja por adultério. Se for por adultério, o próprio Paulo vai falar lá no capítulo 6 que a mulher deve se apartar, certo? Que você não pode conviver com prostituto. Nesse caso, Paulo está citando a impossibilidade do divórcio em questões que não têm força para que a coisa aconteça, tá? Eu vou terminar de ler aqui e depois vou ler as perguntas de vocês aí. Vamos lá. 12. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Ou seja, você é crente e tem uma mulher incrédula
e ela quer continuar convivendo com você, mesmo sendo crente, fique com ela, não vai se divorciar só porque ela não é crente e você é. Se ela compreender a sua fé, tranquilo, pode estar tentando dizer isso. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não deixe. Até aí claramente. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Ou seja, existe uma influência de santificação do cônjuge crente para o cônjuge descrente. Isso é do Senhor, né? Ainda. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, se a parte descrente se apartar e for embora, não quiser conviver com você, aparte-se. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus nos chamou para paz. Ou seja, Paulo está abrindo no versículo 15 a possibilidade do divórcio para o abandono do lar. Se você se converteu e o seu cônjuge não aceita a sua fé, não compreende a sua fé e critica você, aponta você e não quer conviver com você, se ele for embora, você está livre. Se ela for embora, você está livre. Então veja bem, na progressividade da revelação bíblica, nós temos divórcio por morte, como disse Moisés. Nós temos um novo casamento por adultério, como Jesus Cristo disse, certo? A possibilidade de novo casamento. E a possibilidade de um novo casamento quando existe abandono do lar, quando o cônjuge vai embora e deixa o outro sozinho. Se esse cônjuge não voltar mais, contrair um novo matrimônio, partir para outra situação na vida, você vai ficar sozinho, irmã? Você vai ficar sozinho, irmão? Está escrito o quê? Deus os chamou para a paz. Vai em busca da paz, vai em busca de um novo relacionamento, vai viver uma nova vida. É o que está escrito. Versículo 16. Como sabes, ó mulher, se salvarás do teu marido? Como sabe que o incrédulo ele vai aceitar Jesus? Que ele vai aceitar Jesus e vai voltar para você? Como é que você tem essa certeza? Ou como você sabe que o marido vai salvar a tua mulher? Né? Assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Olha só, é o que ordeno em todas as igrejas. Olha só que interessante. Eu vou parar aqui, porque o tempo já não permite mais que a gente fale, mas esse assunto é muito extenso, né? Dá para seguir o capítulo todinho, vocês podem ler em casa, mas eu gostaria de ler algumas perguntas aqui, algumas colocações, para a gente concluir esta live. Vamos lá. A gente fala, mestre, é só questão de tempo. Isso mesmo, Simone. Pastor Esmeralda, um tema que requer bastante cautela e sabedoria para a contemporaneidade, mas que não deve deixar de ser ensinado no corpo de Cristo. Obrigado, pastor Esmeralda. Olha aí, pastor Esmeralda é pastor, está ali do Sul, um grande amigo nosso, um grande homem de Deus, também jurista, tá? Se prepara, se eu não me engano, acho que se formou nessa parte aí, está terminando aí o mestrado em Ciência da Religião, um homem esclarecidíssimo, que essa é a representação que a gente tem da liderança hoje assembleiana no Brasil, da maneira como pensa. Mente aberta, né, pastor Esmeralda? Mente aberta, graças a Deus, para pensar sobre qualquer assunto, acima de tudo. Simone, tem lugar que a gente só prega uma vez, tem que aproveitar, verdade. Maria, no Antigo Testamento era comum os homens ter várias mulheres, como Abraão, Davi e Salomão. Isso era pecado também aos olhos do Senhor? Sim, Deus suportou até um determinado momento, irmã Maria. A gente pode entender que Deus suportou. Deus fez vistas grossas até um determinado momento, porque está escrito: deixará, pois, o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, singular. Poligamia? Poligamia nunca foi o plano de Deus. Nunca foi o plano de Deus poligamia, mas sim bigamia. Não é aprovação de Deus. Isso é pecado também e continua sendo pecado hoje, graças a Deus, porque até poligamia no Brasil, graças a Deus, de acordo com as leis, ainda é pecado, ainda é crime, né? Graças a Deus por isso. Vamos lá? O Donival dizendo: glória a Deus, Deus abençoe, pastor. Obrigado, irmão Donival, Deus abençoe vocês aí. Irmãos, nós teríamos aqui muitas outras perguntas, muitos questionamentos ainda para a gente poder levantar. O fato da gente pegar aqui
e ficar, bem dizer, somente em um ponto, bem dizer, na questão do que a gente colocou, é prova de que muitos assuntos ainda devem ser discutidos na igreja moderna. Por exemplo, o ósculo santo. Paulo diz, saudai com o ósculo santo. Mas todos os países do mundo, as pessoas se saúdam com o ósculo santo? Não é aperto de mão, não é abraço? Isso ficou para aquela época, né? Por exemplo, a gente tem aqui, rapidinho, problemas atuais em que as escrituras não se posicionam. Por exemplo, essa questão, a gente colocou aí a questão do divórcio em relação à violência doméstica e outros. Mas, por exemplo, quantos homens se casam com mulheres que não têm desejo sexual? Se casam e a mulher não tem a libido, não tem desejo sexual. Se isso pode ser tratado, procure ajuda, não se divorcie. O homem, às vezes, não tem o desejo sexual, procure ajuda, não se divorcie. Ajuda médica para resolver essa situação. A medicina está avançada nesse sentido. Agora veja bem, e quando a mulher se casa e se insiste, e no namoro ela percebe que o camarada é gay, que o camarada ele não vai partir, não vai mudar de time, né? Como vai fazer a situação? A mulher vai se casar? Não se casa. Se você se casar e você perceber que ele não vai satisfazer você no sentido sexual porque ele não gosta de mulher, você vai reclamar? Então, tome cuidado também nas suas escolhas que você faz, né? E a gente pode dizer ainda que existe também homens que se casam com mulheres que às vezes são lésbicas, que não têm desejo sexual, né? E aí, como é que esse homem vai fazer? Como é que ele vai resolver? Ou seja, você tem que olhar isso antes. As pessoas vão dando dica de como elas pensam, de como elas são, tá? Então, nesses casos, o divórcio seria justificado? A gente ficou bem no assunto do divórcio mesmo, né? Mas a gente poderia falar sobre aborto por causa de estupro, como nós falamos aí sobre violência doméstica, que hoje é um assunto muito atual. Poderíamos falar aí em casamento de homossexuais e lésbicas em si. O posicionamento da igreja tem que estar aí presente. A gente não concorda biblicamente falando, mas isso não quer dizer que a gente não ame essas pessoas. No sentido jurídico, ele já tem amparo. Ele já tem amparo para poder fazer as suas separações e dividir os seus bens. O Papa deu um posicionamento no sentido jurídico, mas o Papa não deu um posicionamento no sentido religioso. A Igreja Católica ainda não aceita como prática normal o casamento religioso, né, dessas pessoas. O Papa apenas se posicionou no sentido jurídico, certo? E no sentido jurídico, normalmente, como na igreja a gente não tem pessoas que sejam homossexuais e nem lésbicas, então eles resolvem isso na lei. A igreja não precisa se posicionar nesse sentido. Agora, no sentido espiritual da palavra, a igreja não aceita o casamento de homem com homem e mulher com mulher. Porque seja eles 2, 3 textos bíblicos que acham na Bíblia Sagrada, 2, 3 textos bíblicos, eles são atuais sim para os dias atuais, e a gente pode fazer uma análise científica, psicológica, antropológica, sociológica sobre este assunto em qualquer momento, em qualquer hora que os irmãos quiserem também, tá bom? Irmãos, são 21 horas e 9 minutos. Obrigado por você participar conosco dessa live. Foi uma alegria estar com vocês. Hoje é dia de aula, a gente não no Jardim Rosa, mas a gente abriu a possibilidade de fazer essa live e conversar com vocês aqui. Então eu gostaria de agradecer todos vocês por ter estado conosco aqui neste momento, por ter reservado esse momento para que juntos nós pudéssemos estudar um pouco sobre este tema tão atual, tão relevante aí na sociedade atual, na sociedade moderna. E fizemos essa live por conta de tantas discussões a respeito deste assunto, se a Bíblia precisa ou não ser atualizada. Os irmãos que estiverem conosco aí nos assistindo, se quiserem conhecer um pouco mais sobre a Escola Teológica Beth Shalom, nos chame aí no privado, nos chame aí no nosso zap 971422293, e para a gente será uma alegria receber você como um aluno. Se alguém quiser estudar à distância conosco, vai ser uma alegria ter você também como nosso aluno à distância. Temos aí a nossa irmã Maria Aparecida, o Cícero, temos aí a irmã Miriam ali em Minas Gerais. Obrigado por sua presença aí. Se os irmãos quiserem conhecer um pouco mais da Escola Teológica Beth Shalom, será uma alegria ter você como nosso aluno. Obrigado por você, pastor Esmeraldo, meu pastor. Devo sempre ser grato pela sua vida, pelo esclarecimento, pela mente brilhante que o senhor tem e de nos ajudar sempre nesses momentos de live aí. Os pastores estiveram conosco também, pastor Otávio, pastor Paulo e outros aí que estão conosco. Mas Simone, também te amo, meu filho. Deus te abençoe. E eu tenho orgulho de ter você também como nossa aluna. Que bom que você está fazendo a diferença aí em Franco da Rocha.
Abraço a todos, que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Um abraço a você. Josivaldo, te amo em Cristo Jesus, meu amigo. Obrigado por você estar conosco também. E todos vocês aí. Abraço. Obrigado por vocês. Escola Teológica Beth Shalom, onde crer também é pensar. Abraço.